Nós estamos ao vivo no Facebook, é só curtir a fanpage Marilei Schiavo, entrar pelo meu site, marilei.com.br. Mas, antes de falarmos desses projetos tão importantes, eu quero até perguntar para o Lisandro, da ONG Paz, sobre como é que ele, eu sei que ele utiliza muito bem o Facebook principalmente, mas como é que ele enxerga esses perfis fakes, inclusive que fizeram dele esses dias. Isso também é perigoso, não é, vereador? Infelizmente é o que você falou, né? Todo mundo está se sentindo no papel de jornalista hoje em dia, de dar notícia, e daí simplesmente páginas que não têm nenhum tipo de credibilidade, que são criadas, colocam informações às vezes mentirosas, né? E as pessoas acreditam, né? Elas nunca vão a fundo para saber qual que é a fonte da informação. No final de semana eu fui vítima, né, de 2 perfis fakes que foram criados. Até agora eu não sei qual era a intenção, porque felizmente a parte boa, né, Marilei, que o Facebook, pelo menos no meu caso, está trabalhando muito rápido, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fez a denúncia, os perfis já foram excluídos, e eu não sei qual foi a intenção de quem elaborou. Não deu tempo, então, nem de ver que lado que era esse ataque ou não. Né? Não deu pra saber, mas assim, boa intenção não era, senão não porque ninguém vai fazer um perfil fake da gente, faria um fã-clube, faria qualquer coisa. Fã-clube, né? Já tive fã-clube, gente. É tão legal ter fã-clube, muito legal. E o curioso, assim, que a pessoa que fez, ela usou muitas fotos de seguidores meus, ou seja, acessava a minha página para entrar em contato com alguns seguidores. Na hora que eu publiquei, as pessoas se identificaram com as fotos que estavam lá e adicionaram, né? A pessoa que fez, ela entrou definitivamente no meu Facebook e adicionava todos os amigos. Então o objetivo era atingir aquele público, que são os meus eleitores, as pessoas que acompanham o meu trabalho. Então tomar cuidado com as redes sociais. Elas são ótimas se soubermos usar. Tudo depende da forma como a gente sabe usar. Exatamente. Como a gente usa, tomar cuidado com o que compartilha também. Exatamente. Né? Fonte é a melhor coisa, né? Exatamente. Você, como jornalista, não sabe afirmar isso, o quão importante a gente ter um jornalista. Pela fonte, e pela fonte realmente, aquela fonte que é fidedigna, como a gente fala, né? Fonte de verdade. Exatamente. Eu quero trazer esse assunto da grade curricular das escolas municipais de Suzano, vereador Lisandro, porque você é um vereador de primeiro mandato, é novo, né, mas foi muito bem votado e está lá pela causa animal, mas também pela conscientização da política. Eu quero que você fale um pouquinho desse projeto, que agora vai virar grade curricular na cidade. E não só na grade curricular, né? O objetivo é a gente atingir toda a população. Porque eu, embora fiz uma campanha voltada para a causa animal, Marilei, hoje eu sofro as consequências das pessoas que não são politizadas, das pessoas que não entendem qual é o papel do vereador. Muitas vezes eu sou criticado por projetos que eu sequer posso apresentar. Para você ter ideia, durante a minha campanha eleitoral, eu frisei por várias vezes qual é o papel do vereador. É legislativo. Você, como gosta muito de política, sabe muito bem esse papel, mas as pessoas não sabem, né? Qual é o papel do legislativo suzanense? Eu sempre esclareci, até porque a gente teve um exemplo aqui em Mogi, que foi da Karina, né, de pessoas que confundiram muito o trabalho dela, que viu o vereador como a função de ir para a rua e pegar cachorro da rua. Então eu sempre esclareci na minha campanha que o foco não era esse, eu não ia resgatar cachorros de rua, eu ia criar políticas públicas para a gente conquistar uma melhoria. Ainda assim, as pessoas confundem a função. Para você ter ideia, a maioria das pessoas que eu recebo hoje no meu gabinete vão pedir festa de aniversário, presente do casamento, cesta básica, enfim, inúmeros... É o assistencialismo, até que é uma hoje. coisa que é proibido, né? Não é nenhuma questão do vereador querer fazer ou não. Se eu crime, faço, né? eu posso ser criminalizado por isso, por compra de votos e tudo mais. Pode perder o seu mandato, inclusive. E ainda assim as pessoas criticam. Então, assim, quando eu comecei a observar o funcionamento do serviço público nesse ano, a gente observou muito claramente, as pessoas não entendem qual é o papel do legislativo, qual é o papel do executivo, qual é o papel de cada secretaria. Vou citar outro exemplo, só para introduzir o assunto para você. Suzano, que foi, né, a terra do vôlei durante muito tempo, inclusive fez a cidade ser reconhecida mundialmente pelo vôlei, começou a iniciar um projeto. Inclusive queria parabenizar mais uma vez o João do Vôlei, que está conduzindo esse projeto, é uma pessoa que sempre fez parte desse grupo. E eu, quando divulguei total apoio para esse projeto, também fui criticado, porque as pessoas entendem que não é hora de se ver mexer com vôlei na cidade, é hora de cuidar da saúde e da educação. Só que assim, a gente tem 19 secretarias, né? A gente vai andar com uma só com o que é prioridade, tem todo um funcionamento, né? A gente tem um papel constitucional
Mas eles nem querem usar dinheiro público, né? Não, o projeto até agora não envolve dinheiro público. Mas mesmo assim as pessoas entenderam que envolve, já que tinha a prefeitura envolvida. Aí entra como apoio. Exatamente, né? exatamente. Como o Mogi também faz apoio. Exatamente. Mas o patrocínio vem dos empresários. Exatamente. Você vê a falta de esclarecimento e informação, que é muito que roda na internet hoje. Não, e tem o papel constitucional que diz que o município tem que atuar sim no esporte, na educação, na saúde, é tudo ao mesmo tempo. E as pessoas não conseguem compreender isso, né? E eu particularmente, Marilei, tenho uma preocupação muito grande com essa estima que as pessoas têm pela cidade. Eu acho que quando a pessoa está com a autoestima baixa, não acredita na cidade, as coisas não vão para frente. E eu acho que as pessoas em Suzano precisam recuperar, afinal foram muitos anos de desgaste aí que fez as pessoas ficarem nesse estado. Então o projeto de consciência política, que como eu falei não é só para grade curricular, foi um projeto que eu discuti no Facebook, né, pedi a opinião das pessoas, como que a gente muda esse pensamento das pessoas entenderem política, entender o funcionamento do poder público. E diante de muitas sugestões vieram com esse projeto. Por que não dar palestra? Por que não envolver os secretários, a prefeitura, fazer material publicitário para ensinar às pessoas o papel do vereador e do prefeito? E aí, graças a Deus, eu falei, esse não é um projeto que eu quero que fique só no papel, né? É um projeto que tem que sair do papel. E mais uma vez, por uma questão constitucional, né, Marilei? É um projeto que eu, como vereador, não posso literalmente apresentar. Explica por quê. As pessoas também não entendem. Porque um vereador ele não pode propor projetos que onerem o serviço público. Que leve gasto. Que gere gastos. Isso. Este é um projeto que vai envolver recursos da prefeitura. E por isso eu não posso. Assim como, por exemplo, dentro da causa animal, eu não posso fazer um projeto que coloca castração em prática, porque castração tem custo. Eu posso fazer indicações ao prefeito e articular para que o prefeito faça isso. E foi aí que eu tive uma grande surpresa, que apesar de existir as pessoas acreditarem que esse projeto não ia para frente, porque muita gente fala que quando o cidadão tem informação ele se torna uma arma pro contrário ao governo, né? Eu tive o apoio do prefeito Rodrigo Achiuchi, que falou, vamos iniciar com isso o mais rápido possível. E o que me deixou mais feliz foi que ele daí já abriu espaço para a gente também tratar dentro desse projeto a causa animal, que é um assunto que é bandeira de eleitoral minha, que eu quero que faça, quero que ande lá em Suzano. Então a ideia é levar isso para a grade curricular para tratar com as crianças, ter um contato com a diretoria de ensino para tratar isso nas escolas estaduais também, que é o momento que as pessoas começam a votar, e também envolver isso dentro do SASP, para que dentro do SASP a gente consiga fazer palestras desses secretários, enfim, para explicar o funcionamento da secretaria e poder mostrar para Suzano como que funciona o serviço público. E o interessante, tudo com vídeo, para que fique guardado depois qualquer pessoa possa consultar. Olha que interessante, né? A gente tem um vereador. Quantos anos tem o vereador? 29. 29 anos, vereador de primeiro mandato, né? Que a gente fala muito, vereador novo, que tem a causa animal como a sua principal bandeira, mas que está preocupado com a conscientização da política, principalmente nos tempos de hoje. Exatamente. Numa semana bombástica para o país. E que nós estamos aí realmente preocupados com o futuro da política no Brasil, né? Todo político é bandido, todo político rouba, todo político quer ferrar a vida dos outros, e não é assim que funciona. Não. Né? Infelizmente, a gente pega a parte e lida com todo. E eu falo o seguinte também, eu vou até fazer um testemunho aqui. Eu não conhecia o Lisandro, você sabe muito bem disso, óbvio, o ouvinte que me conhece nunca viu ele aqui, antes dele ser vereador. Isso. E vou dizer assim, ele é dos poucos vereadores da região que realmente atuam forte nessa política diferente. Que é a política nova que a gente fala. Sim. Né? Essa nova política de olhar o todo e fazer realmente o bem para a população. Então, eu quero até trazer esse destaque, porque muitas vezes as pessoas falam, você não leva vereador aí no seu programa, é que às vezes você não enxerga no vereador uma diferença, o mais do mesmo, entendeu? Então, por isso que eu trago você aqui e dou esse destaque. Dizendo o seguinte, para quem é de Suzano, nós vamos ter novidades. Quando começa de verdade esse trabalho que você acabou abraçando a causa junto com o prefeito Rodrigo Achiuchi? Nesse momento, o projeto está na mão do prefeito, ele está conversando com a equipe dele, né, para poder fazer esse cronograma e entender qual que vai ser a discussão que vai ser levada tanto para as escolas quanto para a população em geral. Né? A gente precisa entender e fazer uma pesquisa de entender quais são os temas mais críticos. Eu sei quais são os da Câmara, né, que é o assistencialismo, a pessoa não enxergar qual que é o papel do vereador, não entender qual projeto de lei ele pode apresentar. Então esse tipo de coisa eu sei que a Câmara pode conduzir. Já da parte do Executivo, a gente tem que esperar o prefeito se pronunciar. O fato é que ele afirmou na semana que vem que ele tem
deu total apoio para esse projeto, ele quer iniciar o quanto antes, e eu senti isso na conversa com ele, que ele realmente está afim, porque eu acho que o prefeito também está se sentindo um pouco pressionado por informações às vezes que não são válidas. A gente tem um exemplo muito claro, Marilei, que eu faço questão de citar aqui, que foi o aumento do salário dos servidores públicos que aconteceu recentemente, né? Sim. Veja quantos... Virou um babado, né? Pois é, mas assim, veja de quantas formas a população poderia ter contribuído com isso, mas não sabe como funcionam as ferramentas. Na lei orçamentária do ano passado, isso não foi previsto, mas ninguém sabe o que é uma lei orçamentária e qual a importância dela para o mandato seguinte, né? Esse foi o primeiro ponto. Segundo, imputaram a informação de que os vereadores, ao mesmo tempo, deram 18% de aumento para salário, de salário para os vereadores. E você sabe que aumento de salário de vereador só acontece em final de mandato. Então a gente não fez modificação do salário, mas as pessoas compraram. E aí fazem muita comparação. Por que o servidor teve 5% de aumento e o vereador teve 18%? Veja bem, o vereador tem a cada 4 anos. Se a gente somar a inflação dos 4 anos, fica até menor do que isso, né? É um pouco menor. Já o servidor é uma anual. Eu quero dar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso Facebook. Tive um probleminha aqui com a conexão, porque a net também não nos ajuda muitas vezes, né? Que é um outro problema que a gente tem também, mas já voltamos. O Celso Ferreira, bom dia a todos. Alice Taboada, bom dia, vereador. Lisandro Frederico, jornalista da Rádio Metropolitana. Mandar bom dia para você. Mandar bom dia para Tânia Aguiar, vereador Orgulho de Suzano. Um beijo para Tânia, querida. José Rodrigues, bom dia, Marilei. Ótima quarta para você, a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, vereador. Ivone Taboada Frederico. É minha mãe. Sou suspeita para falar do vereador, mas acompanho o seu trabalho. Aí não vale, né? Mas mãe não vale, né, Ivone? Mãe coruja, né? Minha mãe tá com 65 anos e agora tá super na internet, né? Tá até acompanhando sua o mãe vídeo tá ao vivo. bombando, então. Sua mãe tá bombando, então. É isso? É. A sua mãe não tá fraca, não, né? Mandar um beijo para dona Ivone, que é sua fã, claro, né? E tem que ter muito orgulho mesmo, né? Do filho que... Às vezes ela me acha meio louco, né? De ter entrado nessa rotina. Mas gente, se a gente não tiver gente louca, também ninguém faz nada, né? Exatamente. Você conhece alguma pessoa muito normal? Né? Você conhece alguma muito normal? Também não dá, né? Que faça alguma coisa, não. Ou então você fica em casa dormindo, né? Exatamente. Né? Para não fazer a diferença. Mandar um beijo pro Éder Stefano. Só estaremos de olho para saber se esse projeto de conscientização política não coloque na grade curricular ideologia partidária. Não vai ter nenhuma ideologia partidária. Não, eu tenho até... é bom que deixar claro, viu? Marilei, quando eu fiz a apresentação do projeto para o Rodrigo, eu até pedi para o Michel, que é da minha equipe, usar o termo poder público, conscientização sobre o poder público. Nada de ideologia política, ninguém ia falar de PSDB, PT, PMDB, nada. Tiveram alguns projetos que caíram em descrédito, né? Por causa disso. Por causa disso. Às vezes ele não tinha nem esse enfoque, mas as pessoas interpretaram de que se iria fazer uma ideologia partidária ali. E o objetivo não é esse. Né? Não o objetivo é falar o que é legislativo, o que é prefeitura, o que é judiciário, como cada um funciona, como que o cidadão acessa esses lugares e reivindica seus direitos. Para que serve cada um, né? Exatamente. De verdade. Hoje ninguém sabe. Né? Eu quero mandar, então, Éder, fica tranquilo, tá? Ele fala aqui, né? Alunos de ensino fundamental 1 são crianças que não devem ser doutrinadas para lado algum de bandeiras políticas. Tomara que esse projeto não vire também bandeira partidária. Estamos de olho. Com certeza, Éder. Eu concordo com você. A Sandra Porto, eu sei que a transmissão está sendo interrompida, querida, a culpa não é minha, é da poderosa NET, que tira a gente do ar, trava, volta, tá bom? Então, aí a culpa não é minha de verdade. A gente tenta trazer uma comunicação, mas muitas vezes a NET não deixa. Como ficou o caso que teve o olho furado na entrada dos palmitos, o boi? Tânia, eu ainda não tenho essa resposta. Assim que eu tiver, eu te trago. Tá? Ontem, quando eu fiz a divulgação de que eu vinha para cá, tiveram algumas perguntas sobre isso, que acompanharam o seu programa ontem. Um ouvinte que mandou para a gente uma denúncia de que um boi teve um olho machucado durante a entrada dos palmitos. Eu estou verificando essa informação. Fica tranquila, Tânia. Assim que eu tiver, eu trago para vocês. A Sandra Porto, a população precisa conhecer política para saber votar. Parabéns, Lisandro. Realmente, a gente precisa saber o que é a política para a gente poder entender melhor o nosso papel no dia a dia, com certeza. Isso. E eu quero aproveitar também para perguntar para você como é que está. Melhorou a causa animal na cidade de Suzano? Nós temos 6 meses de mandato do Rodrigo Axuxa. A última vez que você veio aqui, você falou que o prefeito tinha prometido melhorar o atendimento à causa animal. Como é que está? Só para a gente poder trazer uma resposta para os nossos ouvintes. Assim, Marilei, não está perfeito.
mas melhoraram algumas coisas. O Centro de Zoonoses foi reformado, e eu até não te passei esse feedback ainda, eu tenho esse compromisso com você, Uhum. porque não está tudo concluído. Mas o Centro de Zoonoses foi reformado, eles compraram remédios, que é uma reivindicação que a gente tem feito, você tem acompanhado essa luta, você me Sim, ajudou nessa luta, né, sim. desde o início do ano. Por isso que eu Remédios tô de foram olho. comprados, eu visitei o Centro de Zoonoses na semana passada, não encontrei nenhum animal em estado de sofrimento, diferente de todas as outras visitas que eu fiz até então, né. Todos eles foram imunizados com antipulgas, anticarrapatos, fizeram toda uma pintura e reforma ali dentro do Centro de Zoonoses, mas não está perfeito, porque a gente ainda não tem uma sala cirúrgica para fazer castração desses animais, embora a gente já tenha um recurso que eu solicitei para alguns vereadores da gestão passada, a gente não vai poder fazer castração dentro da estrutura do município, a gente vai ter que terceirizar, infelizmente, o que vai encarecer esse processo. Uhum. Por isso a gente vai criar uma sala de cirurgia. Para isso, o Rodrigo, não só com sala de cirurgia, né, o Rodrigo se comprometeu com a gente em fazer um investimento de R$ 250 mil. Ele afirmou que esse valor vai ser investido para fazer a melhoria do Centro de Zoonoses, isso vai sair do Tesouro Municipal e vai ser transformado num centro de bem-estar animal, para sair só da ótica de zoonoses, e aí a zoonose vai ser criada num outro local, né, para que aqueles equipamentos que a gente tenha hoje seja olhado como bem-estar animal. Eu quero primeiro pedir desculpas para quem está acompanhando no Facebook, a culpa não é minha, é da NET, tá? Eu vou adquirir um outro sistema, eu vou ter que comprar um sistema só para mim, para fazer as transmissões, porque a NET não está me ajudando, infelizmente. Então fica aí uma crítica à NET, que toda hora cai o sistema e volta. A qualidade é péssima do atendimento da NET, infelizmente. Aqui em Mogi, principalmente aqui na rádio, na Barão de Jaceguai. Lá em Suzano, as concessionárias de serviço de internet não tá legal. A gente tem feito até moções Também, de né? repúdio pela Câmara por Também. conta do serviço que está Quais sendo estão? prestado. Todas são ruins? A Vivo, Tá principalmente. péssima. Péssimo. Ontem a Vivo deu uma pane à tarde. Eu não consegui falar com ninguém à tarde. Depois amigos meus também falaram que tiveram Eu fiquei problemas. sabendo. Agora sim, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que a gente está sempre falando dos assuntos importantes, principalmente das cidades da região, você sabe disso, e agradecer a sua participação especial aqui hoje. Obrigado, Marilei, mais uma vez. Muito obrigada ao vereador Lisandro da UNG Paz, nosso convidado especial aqui.